Olá pessoal, como vocês já sabem, com a internet muitas informações que antes eram inacessíveis passaram a ser de fácil acesso. Diariamente milhões de pessoas fazem muitas consultas nos buscadores para aprender algo novo. Muitas pessoas pensam que se estão online todos os dias, sabem de tudo, mas não é bem assim. Devido à enorme quantidade de informação, é simplesmente impossível ver tudo, mesmo durante toda uma vida. E isso significa que não tem como você saber de tudo no mundo. Portanto, no vídeo de hoje decidimos ampliar seus horizontes um pouco e mostrar algumas coisas que você provavelmente ainda não viu. Vamos lá! A maioria das pessoas simplesmente ama chocolate e literalmente não pode viver sem ele. Mas mesmo que você não goste de chocolate, você provavelmente já o experimentou pelo menos uma vez na vida. Estamos acostumados com o fato de que o chocolate é uma barra coberta com um papel multicolorido à nossa espera no mercado. No entanto, poucas pessoas sabem e viram como o chocolate é produzido. Hoje mostraremos a vocês este processo que é simples, mas meticuloso. Tudo começa com grãos de cacau que brotam em diversas partes do mundo, por exemplo, na América do Sul e Central, na África Ocidental e na Austrália. Os grãos chegam nas fábricas já secos, separados e sem a casca gelatinosa. A primeira etapa da produção de chocolate é torrar os grãos a uma temperatura de 120 a 140 graus e, em seguida, remover a casca. As partes grandes são removidas por peneiramento, enquanto as pequenas partículas são sugadas a vácuo. Então, toda a massa descascada e assada é amassada até que fique com uma consistência uniforme. Nela se acrescenta açúcar, aromatizantes e manteiga de cacau. Se o chocolate é ao leite, se adiciona leite em pó. Você deve estar achando que a produção de chocolate está quase no fim e que resta apenas despejar a massa nos moldes. Não é bem assim. O sabor dessa massa fundida já é aquele que todos amamos, mas a consistência ainda não é muito homogênea. Isso pode parecer estranho, mas para conseguir a textura desejada, a massa líquida é seca e transformada em chocolate em pó. Depois, este pó é derretido novamente para obter um líquido espesso. Agora temos um verdadeiro chocolate pronto para ser embalado. Se o fabricante está fazendo gotas de chocolate, a massa espessa é gotejada em placas especiais, depois é resfriada e embalada em pacotes. No caso das barras de chocolate, a massa é despejada em formas especiais que viajam ao longo da esteira transportadora. Elas são resfriadas por 2 horas e, bem, você adivinhou, o chocolate está pronto. Que o Thor é o senhor dos trovões e dos raios, todos sabemos. No entanto, poucas pessoas percebem que não é necessário ser o deus de Asgard para estar epicamente cercado de fluxos mortais de eletricidade, como nos filmes. Este homem não é super-herói, é só um eletricista comum, mas mesmo assim dá só uma olhada. Sim, sabemos que o controle de raios e de corrente não é a mesma coisa, mas o efeito é espetacular, não concordam? Vamos dar mais uma olhada, é muito bonito. Alguém aqui já teve a ideia de dar um passeio no frio e levar bolhas de sabão junto? Para dizer a verdade, líquidos são a última coisa que você quer mexer quando está muito frio. Portanto, temos quase certeza que vocês nunca fizeram bolinhas de sabão no frio, o que é uma pena. Por causa das baixas temperaturas, elas congelam de um jeito incrível e muito bonito. E agora daremos um pequeno spoiler. As pessoas que são alérgicas ao pólen provavelmente não vão gostar do que mostraremos a seguir. Temos que agradecer que a tecnologia ainda não atingiu o nível em que os vídeos podem transmitir cheiros, mas podem comemorar por ter visto uma quantidade tão grande de pólen voando de uma árvore, porque esse fenômeno é bastante raro. Um arco-íris depois da chuva é um fenômeno bastante comum. Todos já vimos isso pelo menos uma vez na vida. No entanto, você provavelmente não sabe que viu um arco-íris, digamos, em sua forma original. Na verdade, o arco-íris é um círculo completo, mas olhando para ele do chão, vemos apenas metade desse círculo. Bem, você já adivinhou o que vamos mostrar agora. Para ver o arco-íris nesta forma, você precisa subir muito, muito alto. É preciso, por exemplo, subir ao topo da montanha ou voar em um avião para ter essa visão tão maravilhosa.
Tudo que está relacionado às condições da ausência de gravidade nas estações espaciais costuma gerar grande interesse nas pessoas comuns. Estamos interessados em absolutamente tudo, começando com a maneira que os astronautas comem e bebem e terminando, digamos, com perguntas mais pessoais. Você já se perguntou o que acontece com as lágrimas sob condições de ausência de gravidade? Elas simplesmente fluem pelo rosto ou se separam da pele e ficam penduradas no ar? Neste caso, a água é usada em vez de lágrimas. E como você pode ver, as lágrimas não se separam da pele nem fluem para baixo. Elas formam algo como uma bolha sob o olho. Quanto mais você chorar, maior será a bolha. Os lançamentos espaciais são fenômenos muito raros. Por exemplo, em 2017, exatamente 90 lançamentos orbitais foram realizados. Em 2018, houve apenas 79 lançamentos até agora. Qualquer um que tenha visto com seus próprios olhos como um foguete transportador sobe para o céu pode com certeza considerar-se sortudo. Agora, há pouquíssimas pessoas que viram o lançamento de um foguete a partir de uma aeronave. Elas podem ser consideradas, bem, provavelmente super sortudas. A propósito, agora você pode se considerar uma delas. Você ainda não viu o lançamento ao vivo, mas a gravação feita com uma câmera de vídeo também não é nada mal. Mas ver o lançamento de um foguete com os próprios olhos a partir do espaço é algo que só os astronautas viram. Que bom que eles conseguiram tirar algumas fotos. As torres de linhas de energia são estruturas de metal maciças que têm um peso impressionante e dimensões ainda mais impressionantes. Temos certeza que a maioria de vocês não tem ideia de como elas são construídas. O procedimento, a propósito, é extremamente interessante. Nós sempre achamos que as partes eram levadas para o lugar determinado em caminhões e então eram soldadas umas às outras por um longo tempo até a torre ficar pronta. No entanto, aparentemente, esse processo é muito longo e demorado e ninguém realmente o usa. As torres são transportadas da fábrica até o local em partes. Para isso, são usados helicópteros de carga especiais. Este trabalho não é apenas extremamente interessante, mas também meticuloso. Podemos até compará-lo com o trabalho de um joalheiro, porque o helicóptero precisa voar e colocar a parte da torre no lugar certo com uma precisão de alguns centímetros. Não sabemos você, mas nós nunca tivemos nada a ver com a produção de fogos de artifício e sempre tivemos curiosidade de saber como eles são feitos para que o resultado seja tão bonito. Os fogos de artifício são muito complexos. Eles podem explodir em alturas diferentes, em cores diferentes e desenhar formas diferentes no céu. O que aparece no céu, na verdade, determina como os fogos de artifício foram feitos. E algo nos diz que você não tem nem ideia de como ele é por dentro. Bem, não tinha até este exato momento. É impressionante, mas para elaborar apenas 1 minuto de shows de fogos de artifício, os especialistas gastam 1 hora inteira. As próximas 6 a 7 horas são gastas preenchendo os fogos de artifício da maneira certa, para que as luzes e cores se alternem da maneira imaginada. Aparentemente, absolutamente todos os seres vivos são capazes de espirrar, mas nem sempre é possível registrar esse momento em fotos. Você sabia, por exemplo, que até mesmo os cavalos espirram? A propósito, os cavalos também sabem fazer isso aqui. What was that? Tão alto que deu até um susto. Aliás, os pássaros não são uma exceção e também sabem espirrar, só que eles fazem isso de um jeito tão estranho que você poderá olhar para isso infinitamente. É bem provável que você saiba que vemos apenas um lado da Lua. Isso acontece porque o período de rotação ao redor da Terra e o período de rotação deste satélite natural em torno de seu próprio eixo são muito próximos. Assim, a afirmação "eu sei como a Lua é" não é totalmente verdadeira. Mas a partir deste exato momento, você poderá dizer com certeza que você sabe como é o lado oculto da Lua, porque aqui está ele, capturado em fotografias. A parte da Lua que vemos é cheia de marés e crateras.
A parte oculta é mais suave e continental. Nela existem apenas 2 marés. No entanto, as maiores crateras lunares estão localizadas exatamente aqui, no lado escuro da Lua. A Grande Muralha da China é talvez a atração turística mais conhecida do mundo. Ela é o maior monumento arquitetônico construído na China antiga. Seu comprimento é de quase 9.000 quilômetros. Porém, se você observar a atração de maneira global, junto com todos os seus numerosos ramos, ela se estende por mais de 21.000 quilômetros. No entanto, quase ninguém pensa onde e como a muralha começa. Então, o lugar onde a Grande Muralha começa é assim. Existe uma lenda de que um enorme dragão apontou o lugar onde a muralha deveria ser construída. Não é por acaso que muitos afirmam que sua forma final se assemelha a um dragão planando. O local onde a muralha começa é chamado de Cabeça do Dragão. Ele está localizado perto da cidade de Shanhaiguan. Nos tempos antigos, havia um centro de transporte estrategicamente importante aqui. A Grande Muralha da China, na verdade, começa na água. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.